O diferentão que Qui-Gon Jinn era quando a gente assiste a Ameaça Fantasma é o que Conde Dooku era antes de sair da Ordem Jedi. Isso foi até mesmo algo que o próprio Conde conseguiu perceber. Todos os seus aprendizes, por alguma razão, eram esquisitos, diferentes, eram rebeldes. Em uma certa conversa, Conde Dooku se abriu para Palpatine. Ele disse que a falha era culpa dele. Passando a mão em sua barba, Conde Dooku se abriu e disse que, por mais habilidoso que eu consigo ser com o sabre de luz, parece que eu sou um péssimo professor. Mestre Qui-Gon Jinn se tornou um Jedi solitário, um Jedi estranho, e agora outra pessoa como Arivossa caiu para o lado sombrio. Com a nova série Tales of the Jedi, o passado de Conde Dooku, especialmente dentro dos Legends, ele se tornou muito mais relevante. Conde Dooku, ele era diferente, e isso era algo que todo mundo conseguia perceber. Em uma reunião, Conde Dooku, Sifo Dyas e Qui-Gon Jinn, os três estavam reunidos, e uma pessoa observou umas coisas, detalhes sobre cada um deles. Sifo Dyas era um cara rústico, braços peludos, ele era forte, ele era menor que os outros dois, mas fisicamente mais forte que todos. Qui-Gon Jinn era um cara de poucas palavras, ele era forte também, alto, mas era um pouco antissocial. E Conde Dooku, o mais diferente dos dois, as suas roupas não eram como a dos outros, eram pretas. A sua capa parecia de um aristocrata, mesmo quando um Jedi. Conde Dooku, ele exalava classe. Essa característica era uma parte da personalidade de Dooku. Diziam que Dooku, apesar de ser um Jedi, ele tinha um pé dentro da Ordem e um pé no mundano. Ele era um Jedi, mas ele agia como se estivesse no mundo lá fora. E essas características, elas foram transferidas para os seus aprendizes. E Qui-Gon Jinn, ele se tornou muito similar a Conde Dooku. Ele era estranho, diferente para os Jedi tradicionais. E essas diferenças dos Jedi comuns fizeram de Conde Dooku e Qui-Gon Jinn amigos extremamente próximos. Os dois eram diferentes, os dois eram especiais na Ordem Jedi. Conde Dooku, ele era um duelista lendário e ele entendia de política como nenhum outro Jedi. Chanceler Valorum uma vez disse para Palpatine que os Jedi estavam muito inquietos recentemente, com todos os problemas na política, todo o problema no Senado, mas o pior de todos eles era Conde Dooku. Se ele continuasse sendo tão crítico do Senado da República e a Ordem Jedi, o Conselho Jedi ia o proibir de entrar no Templo Jedi. Esse é o Conde Dooku. Uma certa vez, conversando com Palpatine, Palpatine demonstrou sua dúvida, ou talvez ele provocou o Conde Dooku, mas ele disse o seguinte: você, Conde, é apenas uma pessoa contra uma galáxia de canalhas. Dooku virou e olhou para ele e disse que apenas um homem, Palpatine, consegue fazer toda a diferença se ele for poderoso o suficiente. O tato político que Conde Dooku tinha era incomparável. Então a sedução de Dooku por Palpatine não foi algo tão difícil. Palpatine já estava na política e Conde Dooku era extremamente interessado em política. O que mais enfurecia Conde Dooku era saber que os Jedi, eles tinham poder. Eles tinham uma espécie de monopólio sobre a força. Eles conseguiriam se eles tentassem. Eles tinham uma capacidade, mas eles não agiam. A corrupção que existia no Senado da República, propinas, senadores ganhando vantagem sobre planetas que eram mais fracos, mais dependentes, evasões de impostos, tudo que acontecia dentro da República não era segredo. Todos os políticos e até mesmo os Jedi sabiam do que acontecia, mas eles não agiam. Se os Jedi quisessem, Conde Dooku sabia disso, eles conseguiam simplesmente tomar o Senado, eliminar toda a corrupção, todos os problemas que existiam na República e tomariam controle para eles. Nada nessa galáxia, Dooku pensava, seria mais positivo que um líder, um chanceler que fosse um sensitivo à força. Esse sim seria o chanceler que conseguia ver o futuro. Ele viria além. Ele enxergaria o que os outros chanceleres não enxergavam. O governo perfeito para Dooku era o governo de um sensitivo à força. E os Jedi, eles tinham essa capacidade. Se eles seguissem o que a força realmente queria, eles não ficariam parados olhando a corrupção na sua frente, inertes, tentando salvar uma carcaça apodrecendo. Não, eles tomariam controle para si mesmo. E essa era a outra parte que Conde Dooku odiava. Os Jedi seguiam a força, eles diziam. Eles mantinham a paz, eles diziam. Eles faziam o que era moralmente correto, eles diziam. Eles não simplesmente obedeceriam às ordens da República sem pensar duas vezes, sem analisar melhor.
Os Jedi estavam cegos, eles estavam dando sua vida para salvar algo morto. A República era claramente corrupta, e quem sofria por tudo isso eram Jedi pensando que estavam fazendo o correto. Jedi estavam perdendo a sua vida por uma República corrupta. Para Dukan, os Jedi eram hipócritas. A República ela não tinha um exército, então os Jedi eles eram os entre aspas mantedores da paz. Os Jedi eram a força policial da República. E todas as vezes que essa República corrupta cometia um erro, o que hoje em dia já era algo frequente, Jedi pagavam com a sua vida. Por todos os erros que Conde Dukan tinha, tem algo que a gente não pode criticar. Conde Dukan, ele valorizava a vida dos Jedi mais que qualquer coisa. E uma certa vez ele se abriu para Palpatine. Ele disse que algum tempo atrás os Jedi, novamente, cegamente obedecendo às ordens da República Corrupta, concordaram em fazer uma missão para o Senado. Um governante local mentiu para a República dizendo que alguns Mandalorianos eram criminosos. Os Jedi então enviaram um Jedi para parar a situação. O resultado, ele foi um completo massacre e no final das contas, os Jedi descobriram que os Mandalorianos eram na verdade inocentes. Consequentemente, todas as mortes foram em vão. Inúmeros Jedi, inúmeros Mandalorianos, todos agora estavam mortos. E esse acontecimento, apesar de ter sido anos antes da ameaça fantasma, ele nunca foi esquecido por Conde Dukan. Inúmeros Jedi morreram e, como eu disse, a vida dos Jedi era extremamente valiosa para Dukan. E ainda teve o evento de Baltazar, onde Jedi também morreram pela República. E teve também Inkor, onde os Inkor atacaram até mesmo um templo Jedi. Conde Dukan já não aguentava mais isso, e ele prometeu para Palpatine que se Jedi morrerem novamente em nome da República Corrupta, ou se morrerem por más decisões do Conselho Jedi, ele sairia da Ordem Jedi definitivamente. E o que acontece pouco tempo depois? Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn se encontram com Darth Maul lá em Naboo, e o resultado é a morte do aprendiz de Dukan. Isso para Dukan foi o basta. Qui-Gon Jinn era uma pessoa extremamente próxima de Dukan, não somente porque ele era seu antigo aprendiz, mas porque os dois eram extremamente parecidos. Os dois eram diferentes. A morte de Qui-Gon Jinn foi algo muito pessoal para Dukan. Já estava óbvio para ele que a República não ia mudar, e muito menos os Jedi que seguiam ela. Então ele traria a paz na galáxia através de suas próprias mãos. E foi isso que ele fez. Ele foi para o seu planeta, recuperou seu título de conde, recuperou seu dinheiro. E eventualmente, um cara chamado Darth Sidious entrou em contato. Mas essa é outra história, né? Agora deixe nos comentários o que você acha sobre Qui-Gon Jinn e Conde Dukan. E se você gostou do vídeo, não obedeça cegamente, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.